Pessoal, vamos falar agora sobre o cimento queimado rústico. O cimento queimado rústico, ele dá aquele acabamento fosco, aquele famoso cimento queimado mesmo, por isso que a gente resolveu chamar de rústico, né? Aquele efeito que dá mancha, que parece cimento mesmo, e nós desenvolvemos várias cores nele. O rendimento do cimento queimado rústico de 5 quilos é de 12 a 15 metros quadrados. A embalagem de 23 quilos, que é a embalagem maior, ela rende de 35 a 45 metros quadrados, os dois com 2 demãos. Lembrando, pessoal, que o número de demãos e rendimento depende da superfície que vai ser pintada. Isso pode variar de mais ou menos. Considerando que o cliente respeitou o passo a passo da preparação da superfície, o nosso produto necessita de 2 a 3 demãos para dar o efeito Decor Colors. Pessoal, o nosso produto cimento queimado rústico, ele é indicado para ambientes internos e ambientes externos. Para ambientes externos é indicado aplicar o nosso selante acrílico. O selante ele é usado para dar proteção e ele dá um acabamento acetinado. Nós vamos explicar melhor sobre o selante no módulo de complementos. O tempo de secagem é parecido com o cimento diamantado aveludado. Ao toque é 1 hora. Entre demãos é de 1 a 2 horas e a secagem total é 24 horas. O tempo de secagem entre demãos varia dependendo da região do Brasil. Por exemplo, no Nordeste, mais quente, pode secar mais rápido. No Sul, mais frio, então espera um pouco mais. Então isso depende da região do Brasil. Então o tempo de secagem entre demãos é entre 1 e 2 horas. Pessoal, sobre ferramentas de aplicação, temos 2. A espátula celuloide, que é mais prática, você vende para o seu cliente para ele pintar uma parede pequena, para ele aplicar 2 paredes, ou pode usar a desempenadeira de aço inox, que é a maior, é usada por pintores para pintar grandes paredes. Pessoal, então vamos colocar a mão na massa agora. Eu vou ensinar vocês a aplicar o cimento queimado rústico. É muito fácil aplicar, gente. Então aqui eu vou usar uma espátula celuloide, que é muito fácil aplicar, e nós vamos usar o movimento ondulado, sempre espalhando bem o produto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Lembrando, sempre colocar pouco produto para não ficar muito volume, ficar imperfeições no cimento queimado, tá bom? Então eu vou aplicar aqui. Então, sempre eu vou aplicando, espalhando o produto. Eu vou aplicar, espalhar, espalhar. Retirando o excesso, aplico, retiro o excesso. Aplico, tiro o excesso. Pessoal, é importante tirar o excesso para não precisar ficar lixando entre demãos. Sempre colocando pouco produto. Apliquei, tirei o excesso. Apliquei, tirei o excesso. Apliquei, tirei o excesso. Pessoal, não se preocupem agora que fica manchado, porque o efeito vai vir na segunda demão, tá? Não precisam ficar aplicando no mesmo lugar várias vezes, porque não é agora que vai dar o acabamento, tá? Pessoal, então vamos recapitular. Primeira demão, não se assuste, vai ficar manchada porque o efeito só vem na segunda demão. E garanta uma camada fina e lisa para você não precisar ficar lixando na próxima demão, tá bom? Pessoal, depois da primeira demão seca, respeitando o prazo de secagem, agora nós vamos para a segunda demão. Lembrando, pouco produto na espátula, para a gente poder espalhar bem e não deixar excesso. E vamos para a segunda demão. Pessoal, agora que vem o efeito queimado, vocês estão vendo, ó? Conforme a gente vai passando, ó, a gente vai dando um efeito. Então não tem, se você for ver, não tem certo ou errado. Ele fica manchado, ó, conforme você vai aplicando. Lógico, vai ter umas partes da parede que vai ser mais difícil para cobrir, tem umas partes mais fáceis.
Como essa parede não está 100% nivelada na massa corrida, então eu estou gastando um pouco mais de massa aqui. Pessoal, então é esse efeito, não tem muito segredo, tá? Conforme você for aplicando, ele vai ficando mais bonito. Agora eu já vou mostrar para você o resultado final, como ficou essa parede. Segue mais. Vamos lá, pessoal. Então eu quero começar explicando para vocês sobre o nosso carro-chefe, que é o cimento diamantado aveludado. O cimento diamantado aveludado nós temos em dois tamanhos. De 1,6 quilos, onde ele tem um rendimento de até 7 metros quadrados. Na hora de vender, vocês têm que ficar atentos para explicar para o cliente que é até 7 metros quadrados, com duas demãos, porque dependendo da parede, pode consumir um pouco mais ou também pode consumir um pouco menos. Então, por segurança, sempre falar até 7 metros quadrados. A mesma coisa na embalagem de 3,2 quilos, que rende até 14 metros quadrados, com duas demãos. Pessoal, é muito importante vocês falarem para o cliente de vocês o rendimento até 7 metros quadrados e até 14 metros quadrados. E esse rendimento pode variar de parede e parede. Esse produto é recomendado passar em paredes de gesso ou paredes de massa corrida, porque ele não tampa microfissuras. Então, qualquer ondulação que tiver na parede, defeito da parede, ele vai mostrar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como funciona ele na prática e como fica o acabamento dele, beleza? Pessoal, é muito importante respeitar o tempo de secagem, que ao toque é 1 hora e entre demãos é de 1 a 2 horas. Isso vai depender de região a região, tá? Tem lugar que você espera 1 hora, que o lugar é mais quente, você vê que o produto já está seco, e tem lugar que é tempo mais úmido, que demora mais para secar. Isso daí você tem que respeitar para quando você for aplicar a segunda demão, não remover o produto de baixo. Pessoal, o nosso produto exige de 2 a 3 demãos. Lembrando que a parede precisa estar lisa e livre de imperfeições. Então, dependendo da parede, dependendo da cor que você vai aplicar, pode exigir um número maior de demãos. Pessoal, vamos falar de ferramentas para aplicação do cimento diamantado aveludado. A primeira é a essencial, foi onde nasceu a Decor Colors, que é a espátula celuloide. Ela, na minha opinião, é a que deixa aqueles efeitos mais bonitos, que deixa o efeito de cimento queimado e é muito simples de usar. E também pode ser usado a espátula de inox para efeitos decorativos, que ela tem o canto arredondado. Normalmente os pintores usam quando tem uma parede muito grande para aplicar, que o serviço dele rende mais, tá? Mas eu vou indicar para vocês oferecer para o cliente de vocês a espátula celuloide, porque nós oferecemos simplicidade e praticidade na aplicação. Pessoal, o nosso cimento diamantado aveludado ele é indicado para ambientes internos e ambientes externos. Para ambientes externos, é recomendado aplicar o nosso selante para proteger o produto, que eu vou explicar nos próximos módulos sobre os complementos. Ela não é indicada, o cimento diamantado aveludado não é indicado para aplicar em piso e contrapiso. Sobre percepção de cores. Às vezes os clientes olham no nosso site a cor lá na tela e quando eles olham na parede, vê uma diferença de cor. Isso é normal e vocês têm que avisar o cliente de vocês sobre a diferença de tonalidade. Eu não estou falando que vai ficar muito diferente, mas uma diferença de cor dá entre monitor e entre parede. Esse é um aviso muito importante. Lotes, fiquem atentos e avisem o cliente de vocês em toda a venda. Nenhum lote é igual ao outro. Por quê? Nós trabalhamos com matéria-prima que vem direto da natureza. Então nós pegamos essa matéria-prima e essa matéria-prima nunca é igual a outra. Então ela pode dar diferença, ela dá um pouco de diferença entre as cores. Então nunca deixe o cliente pintar metade de uma parede e depois continuar com outro lote, porque vão ficar duas cores diferentes. Então, vendeu para o cliente, manda o mesmo lote.
Ah, o cliente precisou de mais, não tem no mesmo lote, avisa ele. Você vai ter que passar uma demão do lote novo na parede inteira e finalizar com um lote novo. Pessoal, vamos falar sobre preparação de superfície. Quando vocês forem vender o nosso produto, lembre o cliente para ele ler a ficha técnica com atenção e avisa ele que atrás da embalagem tem um QR Code que ele pode baixar a ficha técnica. E lá ele vai tirar todas as dúvidas sobre preparação, como preparar a parede, como que a parede tem que estar. Isso é uma segurança para vocês em caso de erro de aplicação, porque os clientes podem colocar a culpa em vocês, falar que não foram avisados. Então, tirem todas as dúvidas dos clientes na hora da venda.